Jeremias capítulo 25, a partir do versículo 1, está escrito assim: palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá. Versículo 2: a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, veio a mim a palavra do Senhor, e vou-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. O Senhor também vos enviou todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinaste os ouvidos para ouvir. E a palavra era: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais de século em século. Não andeis após deuses alheios para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei, e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto e em assobio e em perpétuos desertos. E farei perecer entre eles a voz de folguedo, a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, e o som das mós e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. O amor pelas coisas de Deus pode ser perdida enquanto estamos fazendo coisas para Deus ao nosso próprio modo. Não é em vão que em Apocalipse 2, Jesus diz à igreja de Éfeso que ela havia deixado o seu primeiro amor. Portanto, aqui no capítulo 25 do livro do profeta Jeremias, temos as características de um povo que rejeita a palavra. Nós temos a graça de Deus com um povo que rejeita a palavra, e temos as consequências de se rejeitar a palavra de Deus, porque se evita em muitos púlpitos pregar sobre as consequências dos pecados. Algumas pessoas pensam que continuarão escarnecendo das coisas de Deus e continuarão imunes, porque anularam de muitos púlpitos e de muitos sermonários e de muitas canções a emergência ou a urgência da necessidade de se converter ao Senhor. As pessoas pensam que não precisam mais tratar de seus próprios pecados, e isso é um perigo para nós, que dependemos das Escrituras, dependemos da pregação da palavra, dependemos da palavra escrita, da palavra promulgada e da palavra encarnada. A palavra encarnada é Cristo, a palavra promulgada é a pregação, a palavra escrita são as Escrituras. Nossa necessidade é esta: precisamos da palavra.
Nós cantamos, pregamos, dizemos que precisamos da palavra, mas na maioria das vezes nos comportamos como se dela não dependêssemos. E o primeiro ponto dessa pregação é a totalidade e o alcance da pregação. Israel estava quebrando as regras divinas das festas. E uma das festas que Israel deixou de observar era Pentecostes. E Deus levantava seus profetas para despertar o povo que se reunisse para cultuar e agradecer a Deus pela chuva, pela plantação, pela colheita. A festa de Pentecostes fazia com que eles se alegrassem com a providência divina e ao mesmo tempo apontava para a grande colheita de Atos 2, quase 3.000 almas. Estando eles obedecendo os princípios de cada festa e de cada descanso da terra, estavam obedecendo a Deus, cuidando de suas próprias famílias, porque os filhos estavam aprendendo com aqueles cultos pedagógicos que havia um Deus criador, provedor, protetor e justo, pois nas festas havia um clamor pelo perdão de pecados e o sacerdote lhes ministrava o perdão. Todos saíam dali reconhecendo que eram pecadores e dependentes de uma graça. Quando uma vítima inocente morria para cobrir os pecados de um culpado, tudo isso apontava para Cristo, o único justo que morreria no lugar de todos os pecadores. Essas festas começaram a ser desprezadas. A palavra de Deus, a lei de Deus, os princípios de Deus começaram a ser desprezados. E Deus então levanta os profetas para trazer o povo de volta ao seu compromisso. Cada festa daquela mostrava Israel ao mundo com a sua identidade. Lá em Êxodo 19, sacerdócio real, nação santa e propriedade exclusiva. Assim como nossos cultos nos identificam, assim como o modo que glorificamos, o modo litúrgico de nossas reuniões nos identificam como assembleanos, pentecostais, reformados, calvinistas, não sei mais o que, luteranos, metodistas, e aí vai. Deus é amor, worship, e aí vai. As festas de Israel também os identificava. Israel está perdendo a identidade, está perdendo o impacto. E Deus tem um compromisso com aquele povo, pois através deles viria o Salvador do mundo. Jesus disse isso em João 4, a salvação vem dos judeus. E Paulo disse isso aos romanos nos capítulos 8 a 10. Que aquela nação foi um povo predestinado para que através deles viesse o Salvador do mundo. Os oráculos, as revelações, as escrituras, as leis, o estilo cultico de se adorar a apenas um e verdadeiro Deus. E o nome do nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nossos cultos e reuniões nos apresentam ao mundo, nos identificam. Qualquer movimento onde tem uma multidão de pessoas aglomeradas chama a atenção de quem passa, de quem observa, de quem conhece e quem não conhece. Veja os protestos, veja as reuniões políticas. Alguém olha e sabe que ali há uma identidade, há um modelo e há um propósito. Nossas reuniões nos apresentam com uma identidade, um modelo e um propósito. Então, dito isso, Israel deveria cumprir seus cultos, seus momentos com Deus e com a sua família, e não cumpriram. Para que eles entendessem o que Deus queria deles, pregadores foram levantados. Por isso que o primeiro ponto da nossa pregação aqui hoje é a totalidade e o alcance da pregação. Por quê? Porque a mensagem era acerca de todos. Veja o versículo 1. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá. A palavra era para todos, ninguém escaparia. A mensagem era total. Jeremias não poderia selecionar um público.
Jeremias não poderia dizer: isso aqui é só para os pastores, outro dia é só para criança, outro dia é só para adolescente, outro dia é só para jovem, hoje é só para pobre, amanhã é só para rico. Não, todo Judá, de Judá. Senhor, a palavra é para um? Não. Para dois? Não. Para todos? É. Versículo 2: Jeremias anunciou a todos. Por que a palavra é lâmpada? Porque sem a palavra todos estão em trevas. Se todos nascem em trevas e precisam de luz, a palavra precisa ser pregada a todos. A palavra é semente e só a partir dela vem o novo nascimento. Todos precisam nascer. Todos precisam de fé. Todos precisam de fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela Todos precisamos de avivamento. E avivamento sem ouvir a palavra é alisamento. Por isso Abacuque disse: ouvi tua palavra e temi. Agora eu posso orar: aviva a tua obra. Sem o reconhecimento de que todos precisam da palavra, não seremos impactados por um verdadeiro avivamento. A palavra é para todos, então Jeremias prega a todos, porque esse é o alcance da pregação. Pode-se mudar o método. Você pode trazer um pregador com estilo diferente para alcançar crianças e adolescentes, mas sua pregação tem que estar baseada na palavra. Você pode trazer um mestre experiente em casamentos, como Josué Gonçalves, o Cláudio Duarte e outros, mas a pregação tem que ser baseada na palavra. Traga o pregador jovem, traga o pregador criança, ou a pregadora, ou a missionária. Pode-se mudar o método, pode-se mudar o momento, pode-se mudar o estilo, mas só não pode mudar a fonte, só não pode mudar a base, só não pode excluir a verdadeira necessidade do homem, que é a verdadeira pregação baseada na palavra. Então, todos que estão aqui, independente do seu tempo de crente, Davi disse: Senhor, a sua palavra me torna mais sábio do que meus mestres. Tu pode ser o teólogo que for, se alguém está pregando, cala a boca, presta atenção e recebe a palavra. Tu pode ser o mestre que for, o pregador que for, o crente mais velho na igreja, o crente mais novo na igreja, o novo convertido, 3 dias de crente, está bonitinho, o amor por Jesus está lá em cima, precisa da mesma palavra. A palavra é para todos. Veja o alcance, veja a totalidade da pregação do profeta. Em segundo lugar, a insistência da pregação. Olha isso, gente, isso é assustador. E quando eu digo assustador é porque a Bíblia ainda me impacta. Um texto escrito há mais de 2000 anos atrás ainda se assemelha ou aponta, lança luz para a minha geração. Versículo de número 3: desde o ano 13 até este ano, 23 anos, diz Jeremias, eu vos tenho pregado. Veio a palavra do Senhor a mim e eu vou-la anunciei. Há 23 anos a mesma pregação. E você diz: meu Deus, que chatice. Quer chatice? Lá vem mais, versículo 3: vos anunciei madrugando. O povo estava querendo dormir e Jeremias passava nas ruas: se convertam, se convertam, Jeová está chegando. Cala a boca, Jeremias, vai na hora do culto, tu prega, vai pregar na igreja, crentinho, vai pregar na igreja, pastorzinho. Se convertam. 23 anos madrugando e falando. É o que Paulo disse a Timóteo: prega a palavra em tempo e fora de tempo.
Pega a palavra cantando, prega a palavra em casa, prega a palavra na live, prega a palavra na faculdade. Se o professor comunistinha pode falar de suas teorias, você pode falar da verdadeira palavra. Ah, meu irmão, em tempo e fora de tempo, é a insistência de Deus, é a graça de Deus, é o amor de Deus. Acabou, pastor, 23 anos e madrugando? Não, olha a insistência da pregação. Versículo 4: o Senhor também vos enviou todos os seus servos, os profetas. Imagine todos os pregadores pregando o mesmo tema, dependendo da mesma fonte, honrando as verdadeiras doutrinas, abrindo a Bíblia e pregando trigo em vez de palha, dando à igreja pão em vez de pedra, dando peixe e não serpentes. Imagine os pregadores menos egocêntricos, menos antropocêntricos e mais cristocêntricos. Jeremias está dizendo: não era só eu que pregava, enquanto eu estava dizendo convertam, o outro profeta, o outro pregador estava do lado. É verdade, se convertam. Olha aí, versículo 4: o Senhor vos enviou todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os. O que é isso, igreja? É a insistência de Deus. Você quer um caminho, Deus te quer em outro caminho. Aí você diz: vou ouvir uma música, vou colocar na rádio aqui, e coloca a rádio, e a música vai e toca na sua necessidade. Aí tu diz: que perturbação, eu vou ouvir o coach. Aí dá uma louca no coach logo naquele dia. Se até a jumenta falou que Jeová quis, imagina o coach. Aí naquele dia acontece alguma coisa no coach, e você diz: rapaz, esse coach aqui, eu não sou chegado nele não, mas falou no meu coração, hein? Deus está que me perturba. Aí tu diz: eu vou desviar, eu vou tomar todas, agora quero ver. Aí vai pro bar, chega lá no bar, alguém diz: aqui não é seu lugar não, eu sei que tu é crente. Você diz: que perturbação. Ele não desiste de te atrair de volta para a presença dele. Ele é insistente. Deixa eu lhe dizer algo, galeria: se o diabo é teimoso, Jesus é perseverante. Se o diabo é teimoso, Jesus é perseverante. Ele não desistir de você não significa que ele vai continuar te abençoando apesar de seus, ou enquanto você está em seus pecados. Ele não desiste de você. Olha, Deus não desiste de mim. Eu vou continuar na minha vida de pecaminosidade, imoralidade, adultério, prostituição e xingamentos e rebeldias e quebra de princípios, porque o que importa é que Deus não desiste de mim. Mentira. Quando a gente diz que Deus não desiste de você, quer dizer que Ele vai levantar profetas, vai levantar servas, vai despertar a igreja até te humilhar, até te quebrar. Ainda que Ele te quebre, ainda que Ele te coloque na UTI, só para você não se perder, só para você não ir para o inferno. Pastor, mas vai doer. Ele prefere te ver ferido do que perdido, ferida do que perdida. A palavra de Deus vem. $23 anos, a mesma mensagem. Muda a mensagem, Jeremias, que você sofre menos. Muda a mensagem, que você aumenta o alcance. Muda a mensagem, que a recepção melhora. E qual era a pregação de Jeremias e de todos os outros servos? Versículo 5: convertei-vos. Não é melhorem, é se convertam. Não, eu vou deixar para depois, eu vou organizar algumas coisas e depois eu volto para Jesus. Não, se você fosse tão forte, tão poderosa, tão capaz de organizar algumas coisas, você não teria caído, você não teria desviado, você não teria tomado decisões precipitadas. Então é para se converter quando? Está aí no versículo 5, se convertam agora.
Convertei-vos quando? Agora. Era a palavra de todos os pregadores, era a palavra de todos os profetas: convertei-vos agora. Uma mesma mensagem. Meu Deus, toda vez que eu ouço esse pregador é a mesma mensagem. Toda vez essa igreja prega a mesma mensagem. É porque tu não mudou. Quando tu mudar, quem sabe a mensagem muda. Filipenses capítulo 3, versículo 1, Paulo disse: regozijai-vos no Senhor. Eu não me aborreço de vos escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, Pedro disse: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta. Em ambas eu vos desperto com exortação, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e pelos apóstolos do nosso Senhor e Salvador. Ele está dizendo que tanto os profetas quanto os apóstolos pregaram as mesmas mensagens num sentido: voltem-se para Deus, se arrependam e dependam de Deus. E agora ele, Pedro, escreve 2 cartas dizendo: eu só escrevi para lembrar vocês do que os profetas e os apóstolos disseram, porque nós somos teimosos. Nós temos um filho de 5 e uma filha de 3, e a gente fica olhando: meu Deus, é repetição, tem que ficar repetindo. E a Luana diz: quantas vezes eu já te falei isso, meu filho? E eu digo: Teté, de novo, Teté. E você que é pai, você que é mãe, sabe que por amor você insiste e repete. Assim é o nosso Deus. 23 anos, a mesma mensagem. É a insistência de Deus, estendendo a graça ao seu povo. Mas agora, terceiro lugar, nós temos a rejeição e as consequências da rejeição à palavra. Olha o versículo 3. O final do versículo 3, sim. Vocês não escutaram. Escutar está além do ouvir. É ouvir e praticar. Veja a conclusão do versículo 4. Mas vós não escutastes nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Olha a primeira parte do versículo 7. Olha a rejeição. Olha como Israel reage à pregação. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor. Israel, eleitos de Deus, Israel, amados por Deus, disseram: cala a boca, Jeremias, calem a boca, profetas, não queremos ouvi-los, já somos convertidos, nós temos sangue azul, nos deixe em paz. Sabe você, moça, você é filho, você é neto, você é amigo que diz: de novo, velho, me deixa em paz, cara, eu não vou para a igreja, para de me perturbar, cala a boca, velha, os tempos passaram, vó, vai cantar seu hino da harpa, velha, ô velho, vai ler sua Bíblia, coroa. Sabe você, filho, que rejeita a palavra de seus pais, você, ovelha, que rejeita o alimento bíblico de seu pastor, você, discípulo, que rejeita as palavras do mestre. Isso aqui é para tu. A primeira consequência de se rejeitar a palavra de Deus, versículo 7: vocês me provocaram a ira. Eu enviei minha palavra. E se aplicarmos para o nosso tempo, pré-reforma, homens morrendo para que a Bíblia saísse do latim
e fosse escrita em outras línguas, o clero não mais dominasse as escrituras, o povo tivesse acesso às escrituras, a Bíblia deveria ser um livro para o livre exame, e esses homens morreram tentando colocar as escrituras em nossas mãos. Pré-reformadores, veio o reformador Lutero, e além da língua alemã, traduziu a Bíblia para em outras línguas, e hoje nós temos várias versões. E às vezes eu lembro da ilustração de um neto perguntando ao vô: vô, que livro preto é aquele na estante? E o vô, para surpreender o neto, disse: é o livro de Deus. Aí o neto perguntou: então por que nós não devolvemos? A gente não usa. Quantos morreram para que esse livro estivesse em nossa mão? E alguns de nós nos envergonhamos deste livro. Aceitamos que ele não seja aberto em alguns cultos. Aceitamos de bom grado que o pregador diga: feche a sua Bíblia. Não, eu não vou fechar a Bíblia. Não abra o coração para quem te manda fechar as escrituras. O mais importante aqui não sou eu quem falo aqui, mas é o que sai daqui. O que eu digo aqui precisa estar baseada aqui. Senão não serve, descarta. Rejeitamos a palavra indiretamente, porque Ele é o Todo-Poderoso. Os discípulos ficaram com medo da tempestade, mas a Bíblia diz que quando Jesus acalmou a tempestade, os discípulos ficaram aterrorizados. Igreja, preste atenção nisso. Tiveram medo da tempestade, mas quando Jesus acalmou a tempestade, eles ficaram aterrorizados e perguntaram: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O poder de Jesus dentro do barco gerou mais temor do que a tempestade fora do barco. Esse Jesus enviou o Espírito Santo, o Consolador. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Ananias e Safira mentiram na hora da oferta e morreram na dispensação da graça, do amor. E sabe quem matou Ananias e Safira? O Consolador. No texto da ceia, Paulo diz: há muitos doentes e morrendo, porque estão ceando sem discernir o corpo de Cristo. O Novo Testamento não diz só que Deus é amor, diz que Deus é justo, diz que Deus é luz, diz que Deus é Senhor, e que Deus é fogo consumidor. A graça não atualizou Deus, só abre o nosso coração para nos submetermos à soberania dele. A segunda consequência de se rejeitar a palavra de Deus é a substituição dos enviados. Projeta para mim, por favor, novamente o versículo 4. Por favor, quando eu parar você continua. Quando eu parar é com tu. Quando eu parar é com tu. E aí vai ser rápido, hein? Também vos ficou lindo, perfeito, nem precisa repetir, porque eu sei que é chato. O Senhor enviou, só que eles rejeitaram. Agora quem vai ser enviado, versículo 9: eis que eu
parou. Para vocês ouvirem minha voz, eu enviei meus servos, os profetas, madrugando e falando. E os meus servos e profetas estavam dentro de sua casa, estavam na escola dominical, estavam no culto de doutrina, estavam no Instagram que você curtiu, a palavra estava na boca da sua amiga, na boca do seu amigo, na boca da sua esposa. A palavra estava na boca do seu marido, estava até na boca de seus filhos. E você não quis ouvir, você os rejeitou, você os desprezou. Agora eu vou enviar outros. Os meus profetas, vocês conseguiram calar. Jeremias, calabouço. Jeremias, amarraram numa parede, acorrentaram-no. Jeremias, pegaram os textos dele, picotaram com uma faquinha e jogaram no fogo. Tenta com Nabuco. Pega a faquinha e corta os decretos de Nabucodonosor. Faz o seguinte, imagine eu sendo Deus, ironizando. Pega Nabuco, amarra a mão de Nabuco numa coluna. Eu substituo os enviados. Eu enviei a graça, você a rejeitou. Eu também posso enviar o juízo. Eu enviei o consolo pela minha palavra. Você rejeitou, eu posso enviar o confronto. Aí eu te pergunto, tu vai encarar Jeová?